livro seria só dessa segunda parte. Só que os amigos dele insistiram, coloque a sua experiência no campo de concentração. Por quê? Porque você testou isso na pior circunstância, né, que a gente conhece da humanidade. Isso tem muito valor. E ele não queria, ele resistiu, né? Graças a Deus ele ouviu e fez, porque faz todo sentido ter essa primeira parte, pelo seu aspecto histórico, pelo seu aspecto de sobrevivência nisso. E essa sobrevivência você vai ver em toda essa biografia dele, que está suportada na própria teoria dele. Tá bem? Na verdade, a teoria dele é uma evolução de pensamentos anteriores, ele deixa isso claro. E vamos lá, quais são os principais aspectos que tem, como ela é fundamentada no logos, no sentido, então ele deu o nome de logoterapia. Então, é a vontade de sentido. É uma motivação fundamental do ser humano, além da busca por prazer e por poder. Prazer é o centro da psicologia freudiana. Então, Freud entende que nós somos movidos por prazer, né? E o que lhe castra esse prazer lhe deixa traumas e uma série de outros problemas, né? E também, em função desse prazer ensandecido, a pessoa faz qualquer coisa. E aí segue mais vários outros aspectos, dos quais ele se valeu. Ele não faz ele tem respeito pela psicanálise, ok? Mas ele vai confrontá-la. E da mesma forma também a psicologia de Adler, onde ele fala assim, não, o ser humano não faz tudo só pelo poder. Há mais coisas. Há pessoas que têm grande poder e são infelizes. Então, peraí, tem que haver mais coisas, né, para nos dar sentido à vida. Então, a base, né, para encontrar esse significado está na própria existência. Isso que é interessante. Ela é relativamente simples, mas ela é um simples que não é trivial. Essa neurose noogênica aqui tem um sentido bem simples, na verdade. Então, o sofrimento causado pela falta de sentido da vida. Então, ele vê que esse sentido, per si, é o que a gente precisa. Ah, mas qual o sentido? Aí que vem a parte bacana também. E que eu não vi em outro pensador. Essa ideia é original dele, né? O tratamento focado na responsabilidade pessoal. Está entendendo por que ela não faz sentido? Né? E as escolhas existenciais. Então ele fala que um médico, acho que foi, perguntou assim, eu conheço psicanálise, me explica o que é logoterapia. Ele falou, cara, ele falou assim, me explica aí, resumidamente, o que é logoterapia. E isso aí ele conta, ele fala assim, como que você explicaria resumidamente como que se faz uma cirurgia? Aí ele falou assim, basicamente é assim. Ele falou, então eu vou tentar. Ele falou assim, enquanto em outros lugares eles vão lhe ensinar a ver o mundo, aqui a gente vai só te dar um óculos. Né? Você vai ver o mundo. O mundo é parte do que você está vendo. Mas o logoterapeuta ele vai te ajudar a ver isso. E vai ajudar a ver isso fundamentado em responsabilidade. E na escolha da existência que você quer ter na sua vida. Eu acho que a gente fala muito disso, talvez combine bem com isso aí. Parece que a neurose, ela puxa um pouco para a questão de você ter um propósito. Porque se você não tem um propósito, qual é a tua responsabilidade de estar aqui, né? E aí as suas escolhas são baseadas realmente nas suas experiências. Então a gente conversou sobre isso na natação semana passada, sobre vocação, sobre propósito, né? Parece que puxa para esse lado. Não é você sentar num divã e o cara te falar o que você vai fazer, o óculos que você vai falar é isso. É você olhar para dentro de si mesmo e quais são as suas percepções para você encarar aquela situação, ou aquela realidade, onde você está inserido, ou aquilo que estão falando que é certo ou que é errado, né? Isso para tudo. Isso. Governo, política, família, amor, filhos, enfim, né? É uma situação bem ampla. Quando você trabalha só o locus externo, que a gente fala muito, né? Assim foi o que o meu psiquiatra falou para eu fazer. Não, assim foi o que a Xana Carson falou para fazer. O Júlio falou que o sentido da vida tem que ser assim. Não é. É como você, Sibeli, como você, Paulo, como você, Luiz, estão puxando as responsabilidades para vocês
Sim, né? Como está aqui, né? É um assunto profundo, né? Eles analisar, né? Então ele fala, né? Uma terapia médica da alma. Ele fala, muitos que chegam aqui não têm neuroses. Se eles tivessem conversado com o seu rabino, com o seu pastor, com o seu padre, teriam se resolvido. Porque ele entende que há um sentido maior, né? Ele não entra em espiritualidade, mas ele deixa muito claro, olha, é por aí. Ele fala assim, eu duvido que tudo que a ciência descobriu até agora, um dia ela não vai descobrir outras coisas mais, outras, né, para além daquilo que é matéria. Ele já coloca isso, né? Mas ele não entra em detrimento disso. Por quê? Porque aí vem aquilo que eu estava falando, né, que eu acho ali original, acho não, é original. Ele não dá uma teoria de sentido de vida. A teoria de sentido de vida é você buscar esse sentido. E esse sentido, ele se revela e ele se mostra em cada circunstância. Então não existe o sentido. Existe em cada momento como o sentido apresenta-se para você, né? Interessante que São Tomás de Aquino dizia, né, que os princípios são gerais e universais, mas a aplicação deles é única e específica. Então está em concordância com isso. Então tem momentos da vida que você vai se ver em circunstâncias muito particulares. E aí como atuar ali? É preciso esse olhar de momento. Claro que todo o conhecimento que você tem anterior vai ser o background, vai ser o pano de fundo para você se posicionar. Mas o posicionamento vai ser único, vai ser para aquela circunstância ali. Né? Então ajuda o paciente a descobrir esse significado concreto em sua vida. Mas é mais do que isso, não é só na sua vida, é no seu momento, é em cada circunstância. São as particularidades mesmo, né? Isso é muito legal, porque a vida é muito dinâmica. E não tem quem não se encontre dentro de limitações. Não existe isso. Podem pensar aí na pessoa que vocês mais admiram. Bem-sucedida financeiramente, bem-sucedida de saúde, bem-sucedida de relações. Pode pensar. Eu falo para vocês com toda tranquilidade. Essa pessoa passa por dificuldade. Mas eu falo isso com muita tranquilidade. A vida nos mostra isso. E mesmo quem está muito bem nessas três questões, ele está batendo cabeça em outros aspectos, né? Pode não estar com problemas graves, mas sempre está com desafio. Então a vida é assim mesmo, essa é a característica da vida, né? E aí ele coloca como a questão dessa liberdade interior. Então a última liberdade humana é escolher a própria atitude diante do sofrimento. Por quê? Como nós sabemos que todos sofremos, então ele dá isso como algo já certo. E é fundamental isso, prepara as pessoas para isso. Para aqueles que estão passando pelo sofrimento, ele vai ajudar. Cara, olha para esse sofrimento, não briga com ele, olha para ele. É o que eles tinham que fazer lá, né? Então o sofrimento não é que você gosta, não é que você busca, pelo contrário. Você sempre vai fazer de tudo para sair e minimizar o sofrimento o máximo possível. Mas ainda assim não tem como fugir de uma existência sem sofrimento, sem frustrações. Então ele fala, então pega isso e converte, né, em algo para trabalhar. Né? Aquela história do limão, né? Faz dos limões uma limonada, né? É isso mesmo. Né? Nessa metáfora simples, mas é isso mesmo, né? Se for parar para ver, quando uma pessoa não enfrenta, digamos assim, esses medos, ela fica, às vezes, por anos inventando histórias para não chegar naquele lugar de novo, né? Quem conhece aqui o mito da roda de Sansara? Dá uma pesquisada, bem interessante. A roda de Sansara é um mito oriental, né? Que ele diz isso, que enquanto você não supera um problema, você fica preso nele. Tá? Eu acho bem bacana essa ideia, ela ilustra bem isso daí. Meu, é isso. Se você está diante de um problema, você tem que encarar. Ah, eu posso fugir? Pode. A gente tem livre-arbítrio, né? Mas vai encarar. E geralmente circunstâncias piores. É simples isso eu assim. acho que vem muito da criação mesmo, de pequenas crenças, né, que a pessoa não conhece e não consegue mudar também. Também influencia, Escamas, né? influencia, mas tenha convicção. A pessoa precisa reconhecer. Tenha convicção. Você está com o poder de decisão na sua mão. Sim.
tá? Influencia. Pai, mãe influencia, sociedade influencia, tudo isso influencia. Ok, estamos de acordo. Mas quem decide, tá? Nunca transfira, beleza? Mas influencia. Por isso mesmo é importante olhar para essas coisas. Por isso mesmo é tolice fugir. Né? Não adianta. Ele quis dizer assim, que às vezes tem lacunas que ficam, que nem o João falou, que ela associa que possam ser crenças das famílias. Isso. Mas aí ela reconhece agora que demora um tempo Isso. Sim. Sim, olha para isso, identifica isso. Hoje olha alguns erros da Sara e fala, puxa vida, eu era assim quando era pequena, então eu estou replicando nela. Vamos voltar e tentar procurar isso aí para não sair uma bomba. É isso mesmo. Meu pai uma vez falou para mim assim na mesa de almoço, eu estava almoçando, minha mãe falou assim, vamos comprar sinhá-massas, não sei se eles... Sinhá-massa, antiga sinhá-massa estava para vender. Daí a minha mãe falou, vamos comprar, minha mãe sempre foi de cozinhar bem e tal. Daí meu pai falou na mesa assim, falou, aqui ninguém nasceu para ser empreendedor, entendeu? Eu não lembro o termo que ele usou, mas expressou isso. Né? Na hora que ele falou isso, eu não concebi isso, eu falei, não entendi. E fiquei isso aí por muito tempo, assim, sabe? Falei, que coisa, por que eu não posso entender? O que aconteceu? Mas era uma crença dele, que ele tinha, porque ele era funcionário público, né? Trabalhou na Copel, enfim, tinha toda... E ele queria isso para quem? Para os filhos dele, entendeu? Só que isso não cabia para mim, então eu entendi isso e pulei fora. Né? Então são crenças que colocam em você, né? Então às vezes, você não pode fazer isso, Amaury, não dá. Cara, não dá, a decisão é sua. Né? Você não pode fazer tal coisa. Não, a decisão é sua, você faz isso aí. Por isso é importante a gente sempre questionar, né? Sempre. A gente cria barreira onde nunca existiu e fica com elas para sempre porque um dia era verdade. Cara, isso acontece mesmo, de fato, né? Por isso que esse exercício de reflexão, de questionamento, por isso é uma coisa que nós, ocidental, a gente falha muito, né? Nos dar um tempo para isso, tá? Eu recomendo muito aqui que todos vocês tirem um tempinho para isso. Pode ser 15 minutos, pode ser aqueles minutinhos ali antes de dormir, né? Mas faz uma revista assim, passa em revista, cuida para não viver um dia depois do outro no automatismo, né? Se fazer essas perguntas é bacana. Esse tipo de atividade aqui é bacana, né? Eu gosto muito disso, por quê? Porque toda vez que eu volto, eu tenho que ir lá, tenho que revisar, eu tenho que, né, rever, né, as minhas questões. Isso é muito bacana, a gente vê o quanto isso reflete depois na nossa qualidade de vida, na forma que a gente encara o mundo, né? Então, juntando os principais aspectos, né, o sentido é situacional, né? Trabalho, amor, atitude perante o sofrimento, tudo isso vai ser circunstância. Uma coisa que tem ajudado muito em relação ao sofrimento é a galera resgatando aí os pensadores do estoicismo. O estoicismo, ele tem essa visão. O estoicismo, ele fala assim, ok, eu estou ferrado, né? Beleza. E aqui, do jeito que eu estou ferrado, o que eu posso fazer aqui? Não posso fazer nada. Eu estou numa situação onde não posso fazer nada. Então eu vou ficar em pé, demonstrando minha resignação. Isso eu posso fazer. Vejam que até aí a gente tem escolha, né? Eu posso ficar sofrendo, esperneando, chorando, né? E me revoltando, não sei o quê, ou não. Ou eu posso assumir uma atitude de coragem, de resistência, né? Então veja que a gente sempre tem escolha. E eles viram isso. Tanto é que a cena principal inclusive eles têm esse símbolo, acho que é esse símbolo aqui, o Viktor Frankl. Quando ele chegou lá, ele viu que tinha umas cercas que eram eletrificadas. Então aquelas pessoas que estavam sofrendo muito e já não suportavam mais aquilo, faziam o quê? Se jogavam na cerca. E ele viu aquilo e imagina, né? Ele foi para lá sem saber onde estavam os pais, sem saber onde estava a esposa grávida. A história é cheia. E ele pega e faz um acordo com ele mesmo, assim. Ele fala assim, eu não vou me jogar nessa cerca. Isso é uma decisão que ele toma. E olha que interessante, vocês que lidam muito com disciplina sabem disso. Se você não toma uma decisão de fazer algo,
você tem que ficar todo instante, né, aqui brigando com você mesmo. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Né? Se não está dentro daquela... Aí depois que você decide, não, todo dia, toda vez eu vou fazer assim. Isso simplifica muito a vida. A disciplina simplifica a vida. Você não tem que cada dia ficar naquela briga. Vou levantar, não vou, coloco soneca, eu não coloco. Depois que você decidiu, acabou. Fica simples. Agora, enquanto você não decide, você fica brigando. Por quê? Porque nosso corpo, vocês já devem ter visto isso na biologia, né? Nosso corpo ele é igual ao computador. Se você deixar ele parado, ele vai para stand-by. Tá? Fisiologia, sim, metabolismo basal. É um mecanismo de evolução. Então, nós somos assim. Né? Parou, já dá sono. Né? Aí você tem que ver como você vai lidar com isso. Então, são esses mecanismos aqui. Né? Perante sofrimento, perante tudo. A última liberdade persiste mesmo em circunstâncias extremas. Aí é o que eu estava falando. Né? Estou ferrado, não tenho mais o que fazer? Ok. Já entendi, percebi que eu não tenho mais margem nenhuma para ação, mas eu tenho uma ação, que é suportar. E vou suportar. Vou suportar com força, com resignação, com honradez. Né? Então, sim, mesmo nas circunstâncias mais extremas, a gente ainda tem escolha. Rehumanizar a psicoterapia. Foco em sentido e responsabilidade. É isso que nos falta muito. Como aqui no Brasil, isso aqui foi muito ignorado, nos falta muito. E aí nós temos uma curriola aí, que é só de vitimismo, que é só de terceirizar a culpa. Esse tipo de comportamento só cria cisão entre grupo, fica um culpando o outro. É um péssimo caminho. Tá bem? Então eu entendo que essa parte de olhar para qualquer humano, seja ele o mais odiento que for, ele vai falar isso lá, né? Que eles olhavam para os nazistas e ele tinha que falar assim, não, se eu considerar esse cara um animal indigno de viver, eu estou fazendo igual ele, não posso. Tá? Então isso que é rehumanizar, né? E o sofrimento pode ter significado quando integrado a um propósito. Então veja, quando você entendeu que mesmo quando eu não tenho mais ação nenhuma, se eu resistir e resistir com honradez, isso já faz da minha resistência um propósito, você vai ter sempre o que fazer. Sempre. Ainda que você estiver numa cama, paralítico. Então tá. Então é isso aqui? Então vai ser isso aqui. Mas vou fazer com honradez. Vou fazer com propósito. Vou fazer com... Estão entendendo? Então, basicamente, né, eu espero que vocês busquem conhecer melhor essas histórias, conhecer melhor esses fundamentos, porque eles se aplicam literalmente em tudo e nos dão uma resistência diante das maiores dificuldades, diante das maiores adversidades, diante dessa vida que, né, louca aí que a gente vive. Quando eu paro e olho qualquer coisa, eu lembro do que esse cara e milhões na verdade, né, chegou a 1 milhão, passaram, né? Eu falo assim, meu amigo, isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Né? Então, assim, não faz sentido eu abrir minha boca para reclamar. É muito pequeno, né? E, então, essas coisas todas nos fortalecem, nos dão um propósito muito mais profundo, né? De que ninguém vai poder mexer com isso, né? Então, isso tudo é muito importante na história da humanidade, né? E eu tenho certeza que quanto mais vocês conhecerem e compreenderem, vai ser importante para vocês também. Beleza? Isso aí. Valeu. Obrigado. E aí, ter coragem de ler o livro ou assistir um áudio? Quantos aqui já viram o filme da Lista de Schindler? E tem um outro filme que também retrata um pouco isso, que é um pouco mais suave, mas fala do pai e do filho, que é A Vida é Bela. Muito bom, não é que é suave, é uma das melhores comédias que existe. Assim, É muito suave bom. porque é para ter uma criança Sim. dentro do campo de concentração que o pai esconde o tempo inteiro, né? Mas assim, você fica abismado de ver como ele realmente fez. Não, é incrível, é incrível. É que você falou da Lista de Schindler, mas é da nossa época. Eles não sabem, a maioria nasceu depois, né? O Menino do Pijama Listrado também, tem todos esses, eu recomendo Depois muito. a gente manda o nome no grupo lá para eles se
alguma coisa que o Júlio falou ficou para você assim, você fala, pô, deu aquele, o quê? O que ficou? Acho que essa situação de você sempre buscar um propósito em si mesmo para você continuar seguindo a vida. Você seguir, tipo, evitar esse fato de seguir uma vida muito monótona ou no automático. E os problemas que seguir uma vida no automático trazem para você. Então, sempre buscar esse propósito interno. Quem é mentor, ninguém pode te falar o que você deve fazer ou qual é o seu propósito. Você tem que ter isso. Legal. Mesmo. Alguma outra percepção? Nós que lidamos com pessoas de atendimento, alunos, tanto na natação, musculação, a gente percebe que o ser humano, em uma grande maioria, tem consigo a autossabotagem, né? Igual ele falou, a terceirização do problema. Então a gente busca problematizar e por culpas de fatores externos para livrar a gente mesmo de sentir culpa por não ter feito aquilo, deixar de ter feito tal coisa, né? Então se autossabotar para não sentir culpa do que deveria ser feito. E você vê que isso é inconsciente, né? É inconsciente. Sim, A culpa todos é do nós. outro, a culpa não é minha, né? Foi o professor que me deu uma nota ruim, não é? Aquele professor me deu uma nota ruim e tal, ou o chefe lá, o Carlos está me cobrando, está me cobrando muito, a meta é muito alta, é sempre assim, né? E a gente deixa isso acontece com todo mundo, tá? E a gente acaba utilizando algumas, aquela roda que você falou, que eu não lembro o nome. A roda Sansara. Sansara, você fica preso naquilo, realmente você fica preso, né? Se por exemplo, a gente ficar só absorvendo informações que não contribuem muito, aquilo começa a fazer parte da tua essência. Será que é aquilo que realmente é produtivo ou aquilo te puxa para baixo, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas a questão política está meio complicada no Brasil, como sempre teve, né? Se você se alimentar disso de forma visceral, isso vai te puxar para um lugar que você, entendeu? Não é produtivo. Então, essa retroalimentação é importante prestar atenção no que você consome, que isso vai moldando o teu cérebro, vai moldando. E você começa a criar crenças e paradigmas que você não consegue mais depois sair, dependendo do tipo de produto que você consome. Você perde a soberania sobre os teus próprios pensamentos. Então, é importantíssimo fazer essa curadoria de conteúdo que vocês consomem, tá? Eu também, que eu consumo, porque e a gente acaba utilizando algumas estratégias mentais, tipo jogos psicológicos, assim, né? Manja jogos psicológicos? Jogos psicológicos é do tipo assim, eu cheguei para almoçar no restaurante aqui no Família Lima, não, como é que é o nome? No Marra, né? Trocou de nome. A primeira coisa que ele chegou para mim e falou, vem, Carson, o que você acha que vai dar aquele negócio do STF? O que você acha que vai dar? Que o Fux trocou de turma, não sei o quê. Eu falei assim, cara, eu acho que é só uma manobra de sair por ali, entendeu? Mas aquele negócio que consome a pessoa, você entendeu? Aquele negócio que consome, aquilo é a vida da pessoa, ela precisa falar aquilo, entendeu? E isso vai ditando o caminho que ela segue, né? E os jogos psicológicos que eu estava falando para vocês, funciona mais ou menos assim. Então, assim, ô Júlio, então, aquele problema do STF é foda, né, cara? Puta, nós estamos fodidos nesse Brasil, né? O que nós vamos fazer aqui, cara? Aí o Júlio tem a opção. O Júlio tem a opção nessa comunicação de ser o salvador ou de ser a vítima ou o algoz. O salvador ou o detrator do negócio, o destruidor. Porque se ele falar assim, realmente aqui no Brasil tá fora, não sei o quê, tal, então vamos se abraçar, vamos chorar junto e blá, né? Existe essa possibilidade. Ou
no momento em que eu chego carregado essa informação para ele, ele fala assim, tá foda aqui, daí ele fala assim, rapaz, é o que tem para hoje, bicho. O pedal não vai mudar. Você acha válido as pessoas buscarem entender mais como funciona o subconsciente? Porque isso, eu comprei um livro, O Poder do Subconsciente, onde eu estava assistindo um vídeo sobre isso. E ele falou que o consciente, o que você pensa no consciente afeta muito o subconsciente, porque ele sabe diferenciar. Você escreve no inconsciente através do consciente. O subconsciente ele tem mais poder que o consciente. Mais poder. Alguém já teve a percepção de acordar de madrugada assim e falar, caralho, eu resolvi um problema. Já teve ou não? É que eu cheguei à conclusão do negócio. Da onde é que veio isso? Isso veio do teu subconsciente trabalhando e tentando resolver problemas. Que essa é a função, né? Então ele tenta proteger você o tempo todo. Você desliga o consciente, mas o inconsciente ele está lá trabalhando para você. Por isso, a gente tem até, no RH, a gente tem alguns livros, né? Tem um livro de sintomas. Determinados sintomas que vocês mesmos apresentam, a gente vai lá no livro e olha. Fala, então ele está tendo esse problema. A gente vai conversar com vocês. Como é que você está? Toda hora que você começa a ter vários probleminhas de saúde, isso normalmente é o emocional. É algo que não está se encaixando dentro de uma lógica que você está concebendo. Então, existe um conflito ali e você começa a criar essas doenças, né? Você enfraquece o seu sistema imunológico. Isso é bem claro, assim, galera, isso acontece quando a gente trabalha com pessoas, vocês também trabalham, vocês começam, só tem que observar. Observem as pessoas. E aí tudo começa a ficar mais transparente. Sim, o consciente escreve em si. E você consegue, e o legal é que você consegue escrever e apagar, e escrever de novo, e apagar e escrever de novo. Porque imagina você chegar num campo de concentração com todas as tuas crenças. Como é que era a sua vida de psicólogo, psiquiatra que ele era? Psiquiatra. Porra, o cara era uma sumidade, aí ele entra na escória do negócio, no lixo. Ele precisa fazer plasticidade neural. Se não houver plasticidade neural, novos neurônios se conectando de forma diferente no cérebro, não vai haver transformação, ele não consegue aceitar, ele se joga para ser eletrocutado na cerca elétrica. E isso é assim na nossa vida. Não é uma cerca elétrica que está ali, mas às vezes é um carro, uma moto, entendeu? Se joga às vezes é até mais prazeroso. Então eu vou vida louca. Sim. Meta vida louca e tchau. Sim. Né? Ele tem um momento que é bem interessante, ele está visitando o Brasil e o taxista pergunta para ele, isso está no livro, olha que bacana, num trecho lá, pós-fácil lá. Ele fala assim, que o taxista pergunta para ele, né, quem que é o senhor, tal, né, e ele explica, né, e aí o cara quer entender o que é essa logoterapia, né, e aí ele vai falar, né, a gente busca sentido, né, aí ele falou assim, não, mas o sentido é você ter dinheiro, ter prazer e tal, né? E ele olha assim para a praia e vê lá um monte de jovem bronzeado. Ele falou assim, esse tipo de alegria dura tanto quanto o bronzeado deles, né? Então é isso, essas coisas superficiais, se jogar, se não, né, para acabar com a própria vida, mas se jogar no vício, se jogar na curtição, né? Também é uma forma de você se perder. Né? Porque isso que acontece é bem simples. Reparem, e aí a gente vai, eu pelo menos, né? Não sei vocês, mas eu estou ficando velho. A gente olha em retrospectiva e eu já tive várias curtição. Foi legal, né? Eu acho bacana, eu lembro assim, acho legal. Mas quando eu lembro das vezes que eu saí e fui fazer atividades assim de ajudar pessoas, né? Essas atividades mais com um fundo, um propósito elevado, superior, a satisfação que isso traz, o sentido mesmo de vida que isso nos dá, é uma satisfação muito diferente. A outra, se você não cuidar, ela até fica meio saudosa e você fica meio querendo voltar, e fica aqueles coroa, né,
Que quer ir pra balada, que quer não sei o quê, entende? E aí o cara quer ter de novo, não vai ter, né? O organismo não é o mesmo, né? A noitada não vai ser a mesma, não vai dar certo. Agora já esse outro tipo de alegria, caramba, esse tipo de alegria é uma alegria que quando você relembra, aquilo é concreto, aquilo dá um norte, assim, pô, é por aí que eu vou, entende? Então é isso que a gente precisa olhar para nós. E aí é uma jornada de cada um. E sim, o inconsciente ele tem tudo isso, mas a minha dica é, trabalhe no consciente, porque ali você tem domínio, ali você tem poder de ação, né? É legal entender que tem essas outras coisas, né? Mas não se preocupa muito com isso, né? Porque mas você... eu digo assim, do que você pensa no consciente, se você pensar muito no negativo, o subconsciente vai pegar... Concordo, é o que eu falei. Entende, saiba que ele está ali, isso, mas a sua oficina é o consciente, entendeu? Dá pra dizer que, por exemplo, o subconsciente ele cria os acessos e ele também cria as barreiras. E de maneira consciente a gente justifica isso. Se só justificar é um problema, tem que superar, tem que fazer igual o Carsten falou, reescrever ali em cima. Isso. Mas entendeu? se a pessoa não indagar, ela aceita como verdade, independente se é acesso ou se é barreira. E ela não questionar aquilo ali, ela fica com essa informação, tipo assim, pré-setada para sempre, às vezes. João, olha só, o que eu tenho observado é curioso, cara, ao longo da vida, porque eu sempre fui muito curioso, eu sempre procurei observar as pessoas, né? E, cara, interessante, tem pessoas que vai fazer a terapia de não sei o que, cara, aquilo resolve, aquilo é bom, isso aqui. Outros vão estudar pensador tal, aquilo resolve, é bom. Outros vão... É muito interessante como os caminhos são os mais diversos, entende? É muito curioso. E aí aquilo que funcionou para um muito bem, né? Olha, vai lá, o outro chega lá e fala assim, mas que bobagem, sabe? Então, assim, por isso a necessidade de cada um mergulhar e ver assim o que funciona, o que diz para você cada coisa, né? Agora, esse movimento de atrás é fundamental. Isso é fundamental. Só falando essa questão de o corpo fala, que o Carlos estava comentando, eu tenho um filho de 5 anos e eu e o pai dele a gente é separado, a gente é divorciado, então o pai dele tem outra casa já. E o Joaquim, ele voltava às vezes da casa da dona, voltava às vezes da casa do pai e, cara, de 5 em 5 minutos ficava indo no banheiro, fazer xixi. Isso quando não começava a atacar a asma dele. E daí ele levava o pediatra e fazia exame de sangue, nada. Daí eu falei assim, ó, vamos levar ele, encaminhar ele para uma psicóloga pra ver, né? E ele começou a ir na psicóloga, a psicóloga começou a trabalhar, e a psicóloga começou a chamar eu, começou a chamar o pai dele, só que o que acontecia? O pai dele não estava, ele ia para casa do pai dele, mas ele só ia, o pai dele ficava trabalhando lá no chiqueirão, que ele trabalha, e ele ficava lá. Então assim, ele não tinha esse convívio com o pai. E quando a psicóloga começou a chamar o pai começou a ser mais participativo e tudo mais, cara, ele não teve mais essas crises, não teve mais essas crises de ansiedade. Agora, a única coisa que ele tem é, tipo, quando ele vai pra casa da nona do nono dele, normalmente nas férias que ele volta, ele fica com muita saudade, daí acaba atacando uma asma aqui, uma coisa ali, mas é tudo, é bem isso, tipo, é o emocional dele. Como ele é uma criança de 5 anos, ele ainda não consegue administrar essas emoções. O córtex pré-frontal dele não está formado, vai formar lá com 21, 22 anos completamente. Né? Então, essa maturidade de pensamento, que vai conseguir reescrever alguma coisa, é só lá. E ele vai com certeza carregar traumas, assim como eu carrego os meus, assim como você carrega, reescreve, você pode reescrever, que é o livre-arbítrio mesmo. Escreve, e o que é legal é que você pode ser você pode ser o que você quiser. Você entendeu? Você pode escrever o que você quiser. Cara, é uma página em branco, bicho. E se está escrito alguma coisa, vai apaga e põe outra coisa em cima. Você pode fazer. É só você fazer. Existem técnicas de programação neurolinguística. Uma delas é extremamente acessível. É a oração. Fazer oração. Mas aí, aquele negócio que o Júlio acabou de falar, você acredita que isso vai funcionar para você? Se você crê,
E às Está vezes curado. Você está curado. E às vezes não é nem por crença, por repetição, né? É por repetição. Fazer aquilo externo. Nada, não precisa ser um forte impacto emocional, pode ser por repetição. Né? Você falar aquilo para você à noite, antes de dormir e tal. Carlos, mas o que você falou sobre a plasticidade cerebral, tem especialização em neuro, né? Então, muitas vezes, na parte motora, a gente considera um milagre, mas é a neuroplasticidade. É a neuroplasticidade. Então, depende muito do estímulo que você recebe, né? Que você dá à pessoa, que você trabalha com a pessoa, que a pessoa aceita ou não, que a gente faz essa neuroplasticidade, que às vezes é um milagre na pessoa, que não é um milagre. Não é um milagre. É um estímulo. Exato. É você recontar uma história sobre a mesma coisa de uma maneira diferente, só que agora, ao invés de você ser um derrotado, você vira um vencedor. Estava na UTI, foi curado, não sei o que, tal. Cara, pensa o nosso só. cérebro agindo de uma forma diferente. Exato. Assume outras funções. Exato. E se conectando com outras coisas. Ela está entrando em falência, não sei, ela, pronto, conectou uma pituitária, conectou uma glândula XYZ, pronto, começou a estimular e começou. Ou seja, mas quem que estimulou? Como é que você faz para estimular a suprarrenal? Adrenalina, não é? Como é que eu faço para estimular isso em vocês? Não é assim? Não dá. Eu ia falar, dá uns tapas. Pronto, eu estimulei você agora. Entendeu? Nem encostei em você. E você começou, entendeu? Começou. Então, ou seja, é possível você fazer isso só com pensamento, só. Você pensar sobre alguma coisa agressiva vai começar a liberar cortisol, adrenalina e você vai começar a ficar diferente. Agora, pense em paz, pense em algo gostoso, algo que te dê calma, tranquilidade. Isso vai tornar você muito mais, uma frequência totalmente diferente. Eu acredito que a gente molda muito a nossa realidade. Tudo que a gente quer, se a gente focar realmente nisso, é uma coisa que vai no subconsciente e inconsciente. A gente funciona como se fosse um celular. Se você fala que você quer um tênis, eu quero um tênis, e você começa a ver tênis, você vê o quê? Tênis. Então, assim, eu acredito muito, se você for dormir pensando que amanhã você tem um dia muito estressante para você seguir pela frente, o seu dia vai ser muito estressante para você seguir pela frente. Se você levantar falando que o seu dia vai ser maravilhoso, o seu dia vai ser maravilhoso. Eu acredito muito nisso. E hoje a gente vive muito de dopamina barata. Então, assim, como ele falou, às vezes a gente vai numa festa, uma balada, e hoje é maravilhoso. Quando eu tiver lá 30 anos, vai ter o mesmo sentido? Não, mas se a gente, por exemplo, agora vai lá e faz uma atividade, faz ajuda alguém, se você faz isso, eu hoje, com 20 anos faço isso, e eu com 20 anos faço isso, vai ser às vezes até melhor. Eu acredito que a gente se contenta com coisas muito banais, muito baratas. Então, uma estética, é festa, é isso, assim, as coisas hoje elas são muito artificiais, não são muito concretas de ser vivida, não é? Parece tudo pela metade, nada preenche a gente. A gente tem que estar em alguma coisa. E nunca tá bom. Não é que nunca tá bom, é que você está se preenchendo com coisa barata. Você ainda não viu o que é aquilo, né? O que é a realidade. Você consegue moldar você mesmo no que der a sua volta. E o legal, você falou do estoicismo, né? Sim. O legal do estoicismo é o quê? É você ter a consciência de que o sofrimento vai vir. E que você tem que simplesmente aceitar o sofrimento. Não, vou sofrer, tá bom, vou sofrer. Vai ser duro? Vai, e o que você vai fazer com essa? Eu vou me movimentar e vou superar isso. Porque se eu tenho uma limitação, sei lá, uma limitação de qualquer, uma limitação X lá. Aí a pessoa, beleza, deixa assim, eu só vou pensar positivo. Não vai adiantar, porque o problema não vai ser resolvido simplesmente de forma passiva. Você vai ter que movimentar isso, vai ter que ter movimento. Então, se você precisa aprender tal coisa, vai ter que aprender tal coisa. Se você precisa abrir mão, vai ter que abrir mão. Então, tem que ter movimento, tem que ter ação. Se não tiver movimento, o mover de Deus, né? Não tiver o mover de Deus, não tiver cara, não vai sair do lugar. Vai ser só pensamento, só palavras ao vento.
Você ia falar? Como é o seu nome? Paula. A Paula comentou algo que eu acho que é bem interessante para a moçada aí. Cada geração tem os seus desafios, né? A gente tinha só que tem um desafio que é interessante agora. Por exemplo, quanto mais você volta, o entretenimento ele era simples. E se você quisesse algo que você gostasse, caramba, você tinha que ir até de tal revista, às vezes lá em Curitiba ou em São Paulo. Quando você queria assistir um filme bom, era meia dúzia de filme bom por ano, na sessão da tela quente, lá geralmente no período de férias, sabe? Ou no cinema, quando viajava. Entende? Ah, não, a gente gosta muito de brincar de tal coisa. Você tinha que coordenar com a vizinhança, sabe? Não era trivial você conseguir um entretenimento legal. Agora você pega o celular, você tem o jogo que você mais gosta, você tem a comunidade que é um espelho seu, fala tudo que você gosta, entende? Então, de fato, né, tem até aquele livro Geração Dopamina, né? Então, hoje em dia o prazer ficou muito fácil. Só que o que acontece? O prazer fácil, ele gera tédio. Ele gera tédio, passa fácil. E aí a gravidade de sentido da vida fica pior. Porque logo a pessoa fala assim, tenho tudo que eu quero, mas o que entendeu? Então, aí você tem os recordes de pessoas com ansiedade, tendo que tomar medicamento e tal. Epa, peraí, e não é só no Brasil, né? Então esse reflexo sobre, peraí, o que me faz feliz de verdade? O que me faz feliz a longo prazo? Isso, caramba, isso é uma coisa legal da moçada hoje em dia parar para ver, em vez de ir simplesmente para mais uma série. Então eu vou maratonar mais uma série. Cara, porque assim, é uma coisa que vai te jogar lá pra cima, assim, se eu ficar aqui e abrir um vídeo que, tem uma música legal, uma coisa legal, tá colorido, vai me prender aqui. Aí depois você vai desligar assim e falar, cadê? Exato. Cadê minha vida colorida? Por que não tá igual? Exatamente. Daí que você fica naquela opção de procurar, e daí que você fica se comparando a sua vida com uma coisa que não existe. É por isso que os jovens hoje em dia, eu acredito que é tudo muito bagunçado. Sim, e o marketing, gente, ele entende do comportamento humano mais do que a galera da psicologia. Porque é muito simples. Um psicólogo ali, se ele está rendendo bem ou não, varia. Agora, quando uma empresa contrata uma outra de marketing, ela tem lá, aumentou nossa venda, aumentou os acessos. Não aumentou? Estão fora. Então, um psicólogo, ele consegue ir levando aí, né, enrolando um monte de gente. Uma empresa de marketing, não. A empresa de marketing tem que dar resultado. E para dar resultado, eles têm que saber o comportamento humano. E aí, meu amigo, eles sabem qual a cor que você gosta, qual a musiquinha que você gosta. Eles sabem tudo isso muito bem. E a galera cai de patinho. É o que te prende. É o que te prende. Ele faz os documentos dele, ele monta o Instagram. Ele tem que saber o que prende o ser humano. Exato. Né? Porque hoje em dia o que mais tem? É meme, é piadinha, é vídeo assim, engraçado. Então ele sabe o que vai prender o ser humano. E ele nem tem estudo de psicologia e nada. E ele sabe o que vai se distrair você. Sim. Então assim, hoje eu acredito que a gente tem tudo muito na palma da mão da gente. Fazer tudo. Mesmo que o celular é péssimo, é uma coisa horrível, se você souber usar. Exatamente. Essa visão é importante, né? É bobagem de ficar assim, esses tempos de hoje, tá tudo perdido. Não. São dificuldades e circunstâncias diferentes. Mas quando você mergulha na gênese disso, aí é a mesma da geração anterior, da outra. Aí a gente volta lá no escolher sobre a porta larga ou a porta estreita. Entendeu? Você ia falar o quê, Camille? Sobre a roda de samsara que vocês comentaram, é ligada à espiritualidade? É uma alegoria, isso, onde fala o seguinte, que as pessoas ficam presas, né? Eu li um pouco de lá falando sobre o que passa pelo velho esquecimento. Isso. Eu não conheço em profundidade, não. Eu só vi uma vez e achei interessante, tá? Porque eu vejo que é algo que de fato a gente observa bastante, e eu observo em mim, eu vejo que é uma dessas verdades que fala a natureza humana. Então eu acho bacana, assim, né? E a gente vai encontrar em todas as nações, em todas as tradições, esses tipos de verdades, né? Porque é muita tolice a gente achar que o mundo está começando agora, né? Então tem um monte de gente que já observa os homens há muito tempo, né?
Então, se você for em qualquer tradição, você vai encontrar ali elementos que são instrutivos, né? E vale a pena a gente buscar em todas essas tradições, em todos esses pensamentos. Quanto tempo economiza, né? É isso. É o caminho das pedras, né? É isso. Uma coisa que eu achei interessante é você falar que a gente é como se fosse um sistema, no caso do computador. Se você deixar no tempo paradinho, a gente vai verificar o som, né? Sim. E tem hoje, né, comprovado, e você falou às vezes da nossa familiar, né? Que a gente se molda, nossa, tipo, tem crenças familiares, tem tudo. Só que a gente é criado por tudo à nossa volta. Tem um estudo que comprova, se uma criança, ela ficar, por exemplo, em carcereiro privado, se ela ficar dentro de um quarto até os 7 anos de idade dela e ela sair, ela não vai saber o que é nada. Ela não pode mais aprender a falar. Não tem, tipo, as pessoas não conseguem ensinar a pessoa, se a pessoa nunca escutou até os 7 anos de idade uma voz, se a pessoa nunca escutou alguém falando, ela não vai aprender a falar mais. Então, assim, a gente, por mais que a ciência já está tão à frente disso, tem certos limites que ela não consegue chegar. Então, se a gente fica muito tempo estagnado numa coisa só, vai chegar no tempo que isso não tem como mudar mais. Só que olha por isso, se você pegar exatamente isso que você acabou de falar e você trazer para qualquer outra coisa da nossa vida, você percebe que você consegue crescer em qualquer área. Porque está falando de falar, né? Até os 7 anos não falou, como é que vai começar a falar depois disso? Mas se você pegar assim, putz, eu nunca empreendi. É a mesma coisa. Aí você fala, putz, eu vou começar a desbravar essa área aí da minha vida que nunca foi. Ela se sente dentro de um potinho, uma Você bolha. vai ter as limitações, né? Seu Isso. É onde vem as barras que ele falou. Ou seja, uma criança consegue falar, chorar desde que nasceu. Do primeiro 2 anos ele já estava falando, né, gritando. E nunca foi atrás de fazer isso. Nunca viveu num universo onde viu isso acontecendo para poder fazer. E se a gente trazer exatamente isso para qualquer outra área, você percebe que você consegue fazer qualquer coisa. Isso simplesmente não foi ativado. É que nem o medo, que a gente nasce com 2 medos, que é altura e acho que é barulho, alguma coisa assim. A gente só nasce com 2 medos, é comprovado. O resto a gente cria, o resto a gente muda na realidade. Mas é comprovado que a criança, se você não você vai nascer com 2 medos. Eu acho que aqui a gente coloca um dos paradoxos que é bem curioso. Primeiro, até onde eu consigo mudar? Eu consigo mudar tudo? Não sei. Então eu não consigo mudar? Não sei. E aí, o que acontece? O nosso desafio é tentar entender esse limite, né? Não, eu quero ser, né? Eu, por exemplo, queria muito ser jogador de futebol. Olha o que eu treinei, E hoje eu falo com muita segurança que eu não tenho aptidão para ser jogador de futebol, porque eu tentei muito, e eu era ruim, não tinha jeito, né? Então o que acontece? Mas como saber se eu não tivesse treinado, entende? Então essa linha aqui, ela é única, cada um que vai medir, mas para fazer esse corte entre onde está faltando eu me esforçar para recuperar tal coisa e onde eu tenho limitações, aptidões físicas, seja elas neurais, seja ela o que for, que não me possibilitam ir além, mesmo porque na diversidade humana ela é natural isso, tem pessoas que naturalmente elas vão mais além, né? Aí entra, na minha sugestão, aquilo que o Carsten falou, né? Que é pedir inspiração, a oração, chame como você quiser isso, né? Chame como você quiser. Mas eu acho que aí a gente consegue entender, não, aqui eu estou no limite, eu sei que eu estou no limite. Eu falo que eu não jogo futebol, que eu não sou profissional do futebol, porque eu fui até o meu limite, né? E se qualquer pessoa chegar e falar assim, não, se você tivesse, eu falo, ok, estou entendendo, mas não. Então é preciso que cada um encontre isso, não é trivial. Essa é a sabedoria da vida, saber se é momento de se resignar, ou se eu ainda tenho coisas para fazer, entende? Isso não é fácil saber, mas ao mesmo tempo, se a gente falar que não tem como saber, cara, você joga todo mundo num dilema existencial. E eu não acredito que a gente está num dilema, mas eu acredito sim que é um desafio. Se você falar que é difícil, eu concordo. Saber se é momento de se resignar ou se eu ainda tenho que cavar mais. Então é difícil, eu concordo. Agora, se você fala assim, não tem como saber, aí eu discordo, né? Agora, como saber? Aí é com cada um. E a inspiração é fundamental. Eu acredito que o esforço não é mais violento. Claro, com certeza. O pai dele falou que na
Isso é bobagem. Se você cria essa limitação no seu cérebro, você Sim. não vai frente de maneira nenhuma. Sim. Aí também entra o estoicismo. Mas para você começar no estoicismo, você já está naquele pensamento negativo. Você tem que programar o seu cérebro para pensar. Tipo assim, eu vou achar a maneira boa nisso. E foi isso que eu fiz. Tipo assim, eu levo muito isso na prática. Porque às vezes, tipo, minha moto quebra. Se eu cair no tombo, eu vou olhar e falar assim, não, é porque não era para acontecer um acidente ali na frente, eu podia morrer. Então tá ótimo, assim. E daí você vai criando aquilo na sua rotina, você vai perdendo a limitação do seu Sim. cérebro. Você pode começar a pensar que você consegue qualquer coisa que você quiser. Isso aí. É isso aí. Só que é óbvio, né? Vai chegar nos momentos limitantes, né? A gente sempre chega. Agora, qual que é o momento limitante? Se você pegar alguém que se destacou, que conseguiu grandes feitos, ele vai falar para você, eu cheguei aqui, quando eu estava menos da metade do caminho, tinha gente falando que eu já não ia mais para frente, entendeu? E aí como você vai saber se você é um desse que vai até lá na ponta ou não? Aí é você que vai ter que construir a própria trajetória. Por isso que sim, não se limite, busque aquilo que você acredita. No entanto, isso deve ser feito de maneira consciente. Isso aí. Né? Quem assistiu aquela comédia com o Jim Carrey, acho que o Sr. Sim? Ela é divertida, né? Ele é uma brincadeira disso, ele levou ao extremo que o cara falava lá, né? Então vale a pena essa comédia trata dessa questão, assim, ela é divertida. Beleza, pessoal. Quando o assunto é bom, né? Valeu, galera. Obrigado. Valeu, Cássio. Obrigado aí pelo... Obrigado.